Fala galerinha que assiste o meu canal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, e no vídeo de hoje, eu tive uma sugestão de vídeo que eu achei muito interessante para explicar se a estufa realmente fez alguma diferença nas minhas plantas, se ela foi benéfica, quais foram os pontos positivos e negativos da estufa. E eu achei um assunto muito interessante para retratar, porque às vezes eu mostro tanto a estufa, mas nunca falo muito sobre se trouxe algum benefício ou algum malefício para as minhas plantas. Bom, desde já para começo de conversa, malefício que eu tenha notado não foi nenhum. Benefícios foram diversos. Bom, malefício, para não ser injusto e falar que não teve nenhum, tem a proliferação de cianobactéria. É uma proliferação muito grande. Por quê? Porque a umidade sempre mantém muito alta. Então a cianobactéria, ela gosta de uma umidade bem alta. Então ela prolifera muito. Tipo aqui, ó. Tá vendo? Esse musgo molenga. E a cianobactéria, ela fede. Então ela faz às vezes o musgo ficar fedido. Não é o musgo em si que fede, é a cianobactéria que dá nesse musgo que vai estar fedendo. E já tem mais de ano que eu tô com essa estufa. Acho que vai fazer aí uns 2 anos. 2 anos, 2 anos e meio que eu tô com essa estufa. E até agora os benefícios é que 90% das plantas, 99% das plantas que eu arrumei, aqui elas crescem o dobro. Dá jarro para tudo quanto é lado, sempre produzindo jarro. A planta, ela para agora nessa época de frio, porque eu não sei o que aconteceu, que veio um frio aqui pro estado de Goiás que ele instalou. Agora toda noite faz um frio aí de 18, 16 graus. Isso já tem mais de mês que tá desse jeito. E eu creio que se não tivesse a estufa, já teria muita planta morta. Não que eu não tenha perdido muita muda que eu fiz. As mudas que já estão estabelecidas, só dá uma parada de crescimento. Elas param de crescer, param de produzir jarro. Ou então a produção fica muito lenta, extremamente lenta. Essas plantas já são plantas de crescimento lento. Quando dá na época de frio, ela fica extremamente lento. Tipo aqui, ó. A Rafflesiana mesmo, não gosta de frio. O último jarro que ela produziu foi esse aqui, ó. Esse jarro aqui, eu acho que ele já vai fazer o que? Já vai fazer uns 2 meses já que ela deu esse último jarro. Ele não é um jarro grande, pelo que ela estava dando, o padrão de jarros que ela estava dando, que ela estava produzindo. Não saiu um jarro grande. E ela começou a dar outro jarro aqui, ó. Mas o que? 2 meses já sem dar nenhum jarro. A folha ficou menor. Começou a dar queimadura de frio. Tá vendo aqui? Eu tava colocando um aquecedor aqui dentro. Mas eu percebi que o aquecedor começou a derreter. Por causa que eu não tenho um controle tão rigoroso dele, né? Ele é um aquecedor de quartzo, que eles falam, de pedra de quartzo. Então ele não tem um controle tão rigoroso da temperatura, ele só esquenta. Ele vai esquentando, esquentando, esquentando. Se eu não desligar ele, ele vai pegar fogo. Às vezes eu deixava ele aqui, aí ele começou começou a derreter mesmo. A estrutura do próprio aquecedor começou a derreter. As plantas eu não notei uma diferença muito grande de quando estava com o aquecedor para quando eu tirei ele. Para falar a verdade, não vi tanta diferença que compensasse colocar ele aqui dentro. Ele pesa muito a energia, pesa bastante. Coisa que era perigoso até dar um superaquecimento em fios, pegar fogo, a rede elétrica. Então eu prezei pela segurança. Eu não tô vendo a necessidade grande de ter um aquecedor aqui dentro. Até porque esse frio é suportável, é tolerável pelas plantas. Tô tirando aqui umas samambaia, que isso daqui cresce pra tudo quanto é banda dentro da estufa. Os pontos positivos é que ela sempre vai estar produzindo jarros. Até mesmo nessa época de frio, que as plantas sentem mais, elas produzem jarro. Aqui, mudas que eu fiz aqui, ó. Essas mudas aqui, se estivessem fora da estufa, já estavam todas mortas. Isso daqui é híbrido de bicalcarata. Isso daqui é uma Cantley.
Olha só. Isso daqui é a mesma coisa de pedra para poder crescer, para poder dar brotação, esse tipo de coisa. Isso daqui também é híbrido de ampulária. Plantas extremamente sensíveis ao frio. Aqui, ó. Isso aqui eu acho que é a minha... É a ponteira da Nepenthes... Eu esqueci o nome dela agora. Da Nepenthes Miranda. Ela tá dando um hacho floral aqui, uma doideira. Essa planta é meio doida mesmo. Do nada ela dá um hacho floral. Quando ela chegou, ela deu um hacho floral. É uma coisa muito doida. Isso daqui eu acho que é uma Rileyana. Pela padrão da folha. Se não for Rileyana. Essa daqui é uma ponteira de uma planta top. Se não for Rileyana. Aqui tem uma outra ponteira de planta top aqui também. Aqui é uma Gaia. Isso daqui é essa planta aqui, ó. Que inclusive tá para venda e eu acho que eu vendi a última dela. É dessa planta aqui. A que eu vendi foi esta. Já tá em jarro upper, então ele é um pouquinho diferente. Parece uma banana. Aqui. Bom, os benefícios eu tô citando, né? Igual aqui, ó. Esse daqui é uma Nepenthes, uma ventricosa. Essa planta aqui não dava jarro nem com de jeito nenhum não dava jarro. Aí aqui na estufa, a original morreu e manteve esse basalzinho aqui. Esse basal tá dando jarro. Não tá aquela coisa grande com característica de ventricosa forte, mas tá dando jarro. Então significa que tá funcionando. Aqui são basais de roqueriana que eu removi. E eu já vou colocar disponibilizar também, porque eles já estão até enraizados. Esses basais que eu já removi, eles enraizados, já tá dando jarro. Deu uma limpeza boa nela. Tanto que eu coloquei algumas plantas ali em redor para poder enraizar, porque tô com pouco espaço aqui nessa estufa. Fiz muita muda, fiz para base aí de umas 100, 120 mudas de plantas diversas, né? Não foi só de uma planta só que eu fiz 100 mudas. Então o espaço vai ficando curto para mim poder guardar as coisas. Aqui, ó, esse daqui é uma ampulária. Ampulária tricolor cor Harley Quinn. Harley Quinn com tricolor. Aí, esse jarro aqui já vai fazer também 2 meses que tá para abrir. E lá vai velocidade de pedra. Muito lento. Aqui, que jarro mais bonito que essa planta produz, ó. Aqui dá pra ver. O crescimento fica bem acelerado. Essa planta aqui, quando ela chegou, ela era do tamanho desse basal que ela tá dando aqui hoje, ó. Essa planta era desse tamanho. Hoje olha o tamanho que essa planta já tá. Ela tá sentindo frio, dá pra ver que ela tá sentindo, porque ela é um híbrido de ampulária. E a ampulária não gosta de frio. A dieriana, desde quando ela chegou, até ela conseguiu mais ou menos se reestabelecer. Mas aí começou a fazer frio. É igual eu tô falando, tá um frio aqui muito estranho. Já vai fazer uns 2 meses já que não para de fazer frio. Todo dia de noite tá frio, tá fresco, a temperatura tá muito baixa. De dia faz muito calor e à noite faz frio. Isso não era comum aqui, antigamente. Aqui o jarro dessa que eu tô falando. Ela é ampulária com Miranda. É um jarro bonito também. Eu já tô pensando em picotar ela para poder fazer muda e deixar esse basal dela aqui, ó. Esse aqui também é truncata com merriliana. Deu um jarro aqui meio torto, por causa que ele estava encostado aqui, né? E o jarro dessas plantas muito parrudas é bom ele ficar encostado no substrato, para poder desenvolver bem. Mas ela não sentiu tanto frio, não. O jarro dela continua com os jarrão parrudo, grande, bonito. Essa daqui é a bromélia carnívora, a Brochinia reducta. Ela também não parece sentir muito frio, não. Continua bonita do mesmo jeito. Aqui o líquido dela. A bicalcarata, que era o meu maior medo de morrer no frio, tá aguentando super bem. Todas as mudas que eu tenho aqui, aguentando super bem aqui, ó. Olha isso aqui. Isso aqui já é uma bicalcaratinha com característica muito forte. Planta bonita demais, ó. E dando jarro. Aqui, ó. Aí vai crescendo aqui, mas também é igual eu falei. Velocidade de uma pedra. O crescimento dela.
Essa planta aqui eu também acho ela bem bonita, é um híbrido de Gracilis Black. Aqui as outras bicalcaratas, ó. Tem 3 bicalcaratas aqui dando jarro, ó. Não sentiram tanto frio não, até porque eu tô falando, não tá fazendo um frio exorbitante. Aqui não é frio do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, aqui é um frio moderado. Só porque mesmo assim elas sentem, porque elas não são plantas que na natureza delas tem o frio moderado. Lá é o calor e o quente. Aqui outra Rafflesiana. Estão até bonitas essas plantas. Aqui esse é um híbrido de Rafflesiana também. Torelli com Rafflesiana. Tá espalhando já pra tudo quanto é banda aqui da estufa. Crescendo demais essa planta. Aqui uma Merriliana. A Merriliana ela é meio escondida porque bateu o sol nela e ela quase morreu quando eu mudei a estufa de lugar. Então eu escondi ela do sol. Também tá produzindo jarro aqui, ó. Aqui pra ver aí. Esse daqui é a muda que eu fiz. Todas brotando também. Aqui não tá brotando. Ainda provavelmente vai brotar. Aqui minha Nepenthes Viking. A Viking eu retirei um basalzinho dela. Ela é uma planta bem bonita aqui, ó. Esse daqui é a pura que eles fazem híbridos dela. Tirei um basalzinho dela, coloquei aqui, ó. E não morreu não. Não tá aquela coisa bonita, mas também não morreu não. O que importa é que tá vivo. Esse daqui é outra Rafflesiana pura que eu tenho. Esse daqui é uma muda, acho que feita de estaca ou é de ponteira. É só Nepenthes Rafflesiana. Essa daqui não tem um cruzamento específico. Essa daqui veio do Valdemar também, Valdemar Schossler. Não tem um cruzamento específico não. Aqui a minha Miranda. A Miranda eu podei ela, né? Então ela tá voltando do zero. É uma planta muito bonita. Essa daqui, se cada cultivador pudesse ter a oportunidade de ter uma dessa daqui, é que eu indicaria para pessoa começar era a Miranda. É uma Nepenthes que não vai te deixar na mão com jarro, e jarro grande e jarro bonito. Ela tá rebrotando porque eu podei ela, fiz muita muda dela. E muda disso daqui também pega igual mato. Acho que se eu tiver perdido, eu perdi 2. E eu fiz umas 10, 12 mudas dela. Ela é a que mais tem um pegamento bom. Muito bonita aqui. Pra mim é uma das plantas que mais compensa ter na coleção. Aqui ela dando mais jarro. Compensa demais. Essa daqui, se eu fosse indicar, era essa e a Gaia. Nepenthes Gaia, se você quiser ter uma planta linda que nunca vai parar de dar jarro, você compra uma dessa daqui. Muito barata. Eu mesmo acho que eu tô vendendo ela de 50 ou 60 reais. Depois eu tenho que olhar quanto que é. Mas muito barato uma planta dessa daqui. Por um porte desse, ó. A quantidade de basal que essa planta produz. Olha o tamanho dela. Olha a quantidade de jarro. Você não vai ter tristeza de ver jarro nessa planta aqui, ó. Todo mês você vai ter uma planta linda que todo mundo vai chegar, vai pedir muda. A pessoa vai ficar interessada. A outra é a Rayleyana. A Rayleyana também não vai te deixar na mão. Uma planta também que dá jarros bonitos. Muito rústica. Foi a minha primeira Nepenthes que eu comprei pela internet. Essa planta que tá meio escondida aqui no meio da samambaia. Mas daqui é uma plantona top também. Eu troquei ela de jarro. Eu troquei ela de vaso. Ela deu uma sentida. Trouxe ela aqui pra baixo aqui, mas eu tô pensando em mudar ela de lugar. Mas é uma planta muito bonita também. Aqui, ó. Quase preta. Tem uma samambaia enorme crescendo aqui. Matou minha Nepenthes máxima. Tomou conta disso aqui. Eu achei ela bonita, deixei ela aí. Já morreu mesmo a Nepenthes máxima. Não tem motivo pra mim querer matar essa samambaia, não. Aqui a Rayleyana dando jarro. Essa planta aqui também eu indicaria. É uma Viking com Rockeriana. Viking com Polaria Black. Falando até o nome errado das plantas. Esse daqui morreu aqui, ó. É uma estaca que eu fiz, tá vendo? Muitas morrem, muitas dão certo. Esse daqui infelizmente morreu. Esse daqui era uma Gaia. Só de ver o formato da folha dá pra ver. Não precisava nem ler a plaquinha. Aqui tem as... Esqueci o nome disso aqui. Mas eu coloquei aqui dentro da estufa, né? Pra poder ajudar na umidade. Diz que é muito boa essa planta aqui. Eu esqueci foi o nome dela.
Aqui eu plantei algumas sementes de açaí aqui dentro da estufa. Tô esperando ver se elas brotam. Quando elas brotam, eu vou levar lá pro meu avô. Lá já tem uns pezinhos lá plantados. Vou levar mais alguns. Aqui é essa planta, né, que eu falei que ela é muito boa também, muito bonita. A Nepenthes máxima também eu indico. Uma planta que não vai bem na estufa é a Nepenthes máxima. Não entendo o que acontece com ela na estufa. Já coloquei no sol, não vai para frente. Já coloquei na sombra, não vai para frente. Já coloquei mais água, não vai para frente. Já coloquei menos água, não vai para frente. Dentro da estufa essa planta não funciona. E os híbridos dela, o que dá mais certo é a Nepenthes Miranda. Porque a Nepenthes Tivei, que é um híbrido de Veit com a máxima, também morreu. A que eu tinha ali. Sorte que eu cortei ela e fiz mudas antes dela morrer 100%. Aqui, inclusive, é uma muda dela que tá nascendo aqui, ó. E tá forte. Não sei se é falta de sol, não sei o que que é, porque ela começou a atrofiar, elas começam a atrofiar pela ponteira. Tipo isso aqui, ó. Isso aqui é um sinal ruim. Não sei o porquê que isso acontece, mas começa a atrofiar a ponteira. Já bati remédio para aquele verminho que dá na terra, no substrato, esqueci o nome dele agora também, que ela começa a atrofiar a ponteira. Já bati fungicida, já bati inseticida para ver se era ácaro, já tirei do sol, já diminuí rega. Quando começa a diminuir a ponteira de jeito aqui, eu não sei que doença que é, que a planta infelizmente chega a morrer. Mas aí ela dá os basal e ela revive dos basal. A maioria das que morre é assim, a ponteira dela começa a atrofiar, vai atrofiando cada vez mais, vai parando de dar jarro, então os jarros vai nascendo deficiente, uns jarrinhos pequenos. É muito estranho, eu não sei o que é isso. Até porque essas plantas também é muito difícil encontrar estudo sobre uma coisa específica para ela. Às vezes você encontra mais para uva. Aí você vai ver o tratamento, às vezes utiliza um fungicida que para essa planta não funciona, tipo cobre. Essas plantas não vai bem com cobre, que é um dos fungicidas mais utilizados na lavoura, que é mais utilizado em pesquisas, estudos. Então ela vai mais bem com coisas naturais. Aqui é uma Veit, essa daqui é uma Veit com bastante cruzamento. Diz que gosta de sol, Veits, então eu coloquei ela aqui na parte da estufa que mais pega sol. Aqui é uma parte que pega bastante sol da estufa, porque o Sambrite ele vem até mais ou menos aqui. Daqui pra cá é sol puro, somente parado por essa telinha que a estufa tem. Essa telinha tira, eu acho que uns 10, 15% só da luz solar. Então o sol aqui é bem torrando mesmo. As bicalcarata gostam disso. Dá pra ver porque tá dando jarro, tá crescendo de novo. Esse daqui é um híbrido de bicalcarata, né? Nepenthes Cantley. Aqui dando jarro. Esse daqui é um híbrido de Veit. Também tá querendo definhar, mas eu vou deixando. Truncata também é uma planta que até agora eu não entendi a dela. Não sei se é porque é uma planta muito lenta, porque essa daqui cresce com velocidade 0,0001%, porque ela dá uma folha mais ou menos a cada uns 2, 3 meses, dá um jarro, às vezes ela dá um jarro grande, às vezes o jarro dela diminui de tamanho, às vezes a folha sai enorme, e aí do nada a folha volta a ficar pequena de novo. Ela é uma planta que ela progride e regride, é uma coisa muito estranha. Não entendo mesmo dessa planta. Olha aqui, ó. Tinha uma folha enorme aqui, ó. A folha que saiu aqui em cima dela já é menor do que a folha anterior. Olha esse jarro aqui, ó. Esse jarro aqui era grande. Esse jarro aqui não parece ser tão grande igual o anterior, ou então é do mesmo tamanho do anterior. Então não entendi ainda muito a dessa planta aqui. Parece que ela gosta de sol, mas aí pega muito sol, ela começa a diminuir as folhas. É uma planta ainda que para mim está sendo difícil de entender como é que ela funciona. Essa daqui está indo muito bem. Não sei se é porque eu já comprei ela, já estava enorme, né? Desse tamanho aí. Ela é truncata commerliana. Essa truncata commerliana. Ela vai muito bem. Já está dando jarro aqui, ó. Muito parruda. Essa daqui também é uma planta que, se a pessoa tiver a oportunidade de comprar, eu indicaria.
É uma planta muito parruda, você não vai passar dificuldade tão grande com ela. Às vezes dá um jarrão torto assim, mas é porque cresceu aqui na lateral aqui, aí ele cresceu meio atrofiado. Mas ele tem muita característica da merriliana, né? Essa cor rosada. E da truncata, que é a boca do jarro ser larga. E também dele ser verde, né? Do grandão desse jeito. Esse daqui é um pé de abacate que cresceu aqui dentro. Nós plantamos uma semente ali. Ela cresceu. Depois eu vou levar ele pra roça também. Aqui algumas mudas que eu fiz, ó. Aqui mais uma muda de roqueriana. Então é muito bom para produzir mudas. Se você quer produzir mudas ou então sua região é muito fria, você quer ter uma estabilidade maior com as suas plantas, você não depender tanto de rega, porque aqui mesmo eu fiz um sistema todo automatizado de rega, né? Eu mesmo não preciso preocupar com regar. Eu preciso preocupar com regar quando falta água na cidade, porque de vez em quando falta água aqui por causa tem época de seca severa aqui no Cerrado, que falta água na cidade em geral. Aí a gente tem que preocupar com a rega manual, porque não tem pressão suficiente para poder os microaspersores funcionar. Mas normalmente eles funcionam muito bem com a pressão da água da rua, que é o que vem direto para a mangueira delas. Tem a válvula solenoide lá fora que funciona automaticamente, ela liga e desliga nos horários que eu programei todo dia. Só não deixar faltar pilha, ou então se prestar atenção se está tendo água. E nas épocas mais frias também intercalar as regas, diminuir um pouco, pode até desligar a água, deixar aí uns 2, 3 dias sem regar, sempre olhando bem o substrato, não pode deixar o substrato secar. O chão às vezes pode secar, mas é coisinha simples, normal de arrumar. E tem muitas plantas que eu já mudei de vaso, igual essa daqui, a minha Ampularia Black Miracle. Essa Nepenthes aqui eu tô fazendo muda dela também. Troquei ela de substrato porque acho que assim ela vai produzir melhor, né? Porque ela é uma planta que produz bastante basal. Então assim eu acho que ela vai muito bem. Tô olhando aqui, parece que tem uma planta brotando aqui, ó. Ah, sim, isso daqui eu acho que é uma graciliflora. Bom, no mais eu acho que é isso. Passei tudo que eu tive das minhas impressões sobre minhas plantas, né? Sobre a estufa. É uma comodidade muito grande para quem tiver a vontade, né, de montar uma estufa desse jeito. Quem tiver a condição de montar uma estufa automatizada dessa, eu puxei um fio de energia aqui com uma lâmpada num soquete. Do lado de cá é um ventilador. O outro que tinha dali queimou, não sei o que aconteceu com ele. Com o tempo essas coisas vão ficando velhas e queima, né? Com o tempo, isso é da Shopee, isso foi R$30 cada um desse daí também, não tem nem como reclamar. Durou ainda um ano e meio por aí. Então não tem nem como reclamar. Foi muito bom. Então no mais eu acho que é isso. As plantas você imita ao máximo o ambiente natural delas, né? Porque o micropulverizador aqui, ó, o micronebulizador, ele criou uma neblina. E no ambiente natural dessa planta tem neblina lá praticamente de manhã e à noite. É uma névoa fina que forma na floresta que eleva muito a umidade. O problema mais é a temperatura, igual eu estou explicando para vocês. A temperatura muito baixa é perigoso para essas plantas. Igual aqui também, ó, tem planta que fica mais no sol, ela sente. Igual as ampulárias, parece que não gosta muito de sol, não. Essa daqui tava no sol, ó, tava dando jarrinho atrofiado, sem tampa, jarro feio, secando as folhas. Trouxe ela aqui para a sombra, ela voltou a apresentar a característica dela. Gosto muito de ampulária, né? Então eu sou um sirvo de base, que é a minha planta favorita. A maioria dos meus híbridos aqui é com ampulária. Gosto de ampulária e das que tem os jarros mais diferentes. Tinha vontade de ter um Aristolochioides, só por causa que a Aristolochioides ela é uma planta meio difícil de cuidar para calor. Parece que ela é uma planta que gosta mais de frio. Essa planta aqui também é uma planta muito bonita, que renasceu das cinzas. Essa daqui quase morreu. Chegou perto de morrer essa planta aqui. Muito bonita essa planta. Ela é um híbrido de Mirabilis Wing com Ampularia Black.
tá revivendo aqui, ó. Cortei ela, fiz algumas mudas. A original mesmo morreu e ficou só essa daqui. No mais, então, acho que é isso. Eu tô postando menos vídeos atualmente por causa que as plantas demoram mais para crescer nessa época de frio agora. Então eu dou uma diminuída nas postagens de vídeos sobre as plantas por causa que também não tem o que mostrar de novo, porque às vezes uma planta dessa daqui, ó, aqui ó, o último jar que ela deu foi esse daqui. O próximo jar dela já atrofiou aqui, ó, o tamanho que a folha saiu. Então não tem como eu mostrar a mesma planta todo dia, isso perde engajamento. É bom a gente dar uma esperada para poder postar mais vídeos, porque aí também dá uma surpresa no próximo vídeo, dá uma diferença grande, dá para notar uma diferença. No mais, então é isso. Por hoje é só. Então valeu, falou, até a próxima.